Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Vou fazer esse vídeo para explicar as atividades das aulas 3 e 4 entre triângulos e quadriláteros do caderno Aprender Sempre, volume 4, da segunda série do ensino médio. Primeira atividade, antes vamos aos objetivos. Calcular a área de triângulos a partir de diferentes expressões algébricas, resolver situações problemas por meio do cálculo de áreas de triângulos e elaborar situações problemas que abordem o cálculo de área de triângulos. Então, primeira questão. A figura abaixo representa um triângulo retangular cuja área é de 800 metros quadrados. A região triangular rachurada, ou seja, pintada, corresponde à parte de área construída. Nessas condições, determine a medida da área desse triângulo. Justifique sua resposta, ou seja, argumente. Gente, então primeiro, notem que eu tenho aqui, ele me dá que eu tenho um retângulo, que a área total do retângulo é 800 metros quadrados. Guarde essa informação. Depois, dentro do retângulo, ele constrói um triângulo. Notem que esse é um triângulo de 3 lados diferentes, é um triângulo escaleno. Tá? Ele está construído dentro do retângulo. Tudo bem? Informação importante. Notem que a base do retângulo, vou fazer aqui uma linha, a base do retângulo ela é comum à base do triângulo. E a altura do retângulo ela também é comum à altura do triângulo. Tudo bem? Conforme que eu não tenho informações de lados, nem do retângulo, nem do triângulo, a minha sugestão é pegar esse triângulo escaleno e transformar ele em 2 triângulos retângulos. Tá bom? Então, notem que eu traço uma reta entre a parte mais alta do triângulo até a sua base. E essa reta vai ser a altura do meu triângulo. Tudo bem? E assim eu vou ter 2 triângulos retângulos. Guarde também que é uma informação importante, que no triângulo retângulo ele corresponde à metade da área de um retângulo. Tá? Por isso o nome dele é triângulo retângulo. Vou representar esse triângulo maior na forma de o retângulo maior na forma de 2 retângulos menores, o amarelo e o azul. Tá bom? Notem que o triângulo amarelo mais escuro aqui, ele é metade da área do retângulo amarelo. E o triângulo azul mais escuro, ele é metade da área do retângulo azul. Tudo bem? Então, lembrando que o retângulo total tem 800 metros quadrados. Então, pense comigo. Se esse triângulo aqui, amarelo, é a metade do retângulo amarelo, e esse triângulo azul é a metade do retângulo azul, tá? Então, notem que eu dividi o retângulo maior em 2 partes iguais. Tá bom? E se ele tem 800 metros quadrados, a metade de 800 metros quadrados vai ser... Então, a soma dos 2 triângulos aqui vai ser 400 metros quadrados. E a soma dos outros 2 triângulos também vai ser 400. Tudo bem? Porque o triângulo retângulo ele é a metade do retângulo. Então, gente, a habilidade aqui, notem que não envolveu nem muita conta, só fiz uma conta de divisão simples. Ele envolveu mais habilidade da gente conhecer como é que funcionam os retângulos. Então, vou apagar aqui e vou voltar lá no início. Note que no início eu tinha um retângulo e um triângulo escaleno. Dividi o retângulo em 2 e depois representei 2 novos retângulos dentro do retângulo maior. Tudo bem? Então vamos para a atividade 2. Na atividade 2 ele fala o seguinte: calcule a área das figuras sombreadas considerando as medidas em centímetros. Então notem aqui que ele me deu, vou pegar uma outra cantinho, ele me deu aqui o seguinte, ele me deu um quadrado, tá? Então vou chamar aqui o quadrado de figura 1. Ele me deu um retângulo, vou chamar o retângulo de figura 2, e um triângulo de figura 3. Notem que aqui eu tenho algumas informações que são explícitas, por exemplo, do quadrado, a área do quadrado vai ser base vezes altura, né? Nesse caso aqui, conforme o quadrado tem lado igual, eu posso representar por 15 ao quadrado ou por 15 vezes 15. Tá? E o resultado dessa multiplicação
vai ser a área do quadrado. Tudo bem? Eu tenho algumas informações que são implícitas. Por exemplo, eu tenho aqui um retângulo, tá? A base do retângulo é 20 e a altura do retângulo é 45. E eu tenho um triângulo onde a base dele, que está aqui acima, né, eu não tenho valor. Mas eu sei que o total do lado aqui verde mais azul é 30 e só o verde vale 20, tá? Então só aqui vale 20. Então o azul vai valer quanto? 20, 30 menos 20. Então essa parte vale 10. Então vamos voltar aqui para o retângulo. Ó. A área do retângulo também é base vezes altura. Se a base é 20, a altura é 45, eu vou multiplicar 20 vezes 45. E daí eu vou ter o resultado aqui, a área do retângulo. Terceira área é a área do triângulo. Vou escrever aqui abaixo. A área do triângulo. A área do triângulo, conforme esse triângulo é um triângulo retângulo, tá? A gente vai representar pelo cálculo de... Vou pegar o valor da base do triângulo, que vale 10, vezes o valor da altura do triângulo, que vale 45. Conforme o triângulo retângulo é a metade de um retângulo, eu tenho que pegar esse valor e dividir por 2. Tudo bem? Bem, para facilitar no cálculo, conforme na parte do numerador da fração é uma multiplicação, eu posso simplificar o 10 com o 2 ou o 45 com o 2. Nesse caso aqui, é mais conveniente simplificar o 10 com o 2, né? Quando eu falo simplificar, é dividir. Então, 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 45, tá bom? Então, a área desse triângulo vai ser igual a 5 vezes 45. Nesse caso aqui, você vai ter que fazer a multiplicação aí para saber qual que vai ser esse valor. Tudo bem? No problema original, ele me dá a área toda rachurada, ele não faz essa separação por cor. Qual que é a habilidade aqui? Qual que é a competência do aluno? Ele tem que pegar aquela figura maior e separar em formas geométricas que ele já conhece, tá? E calcular a área separadamente. Então, ele calculando a área separadamente, o problema não terminou aqui, né? Você vai encontrar a área do quadrado 1, a área do retângulo 2 e a área do triângulo 3. Tudo bem? E depois, para ter a área total, eu vou ter que somar as 3 áreas. Beleza? Essa é a atividade 3. Aqui está 2, mas é a atividade 3. Calcule a área das figuras sombreadas, considerando as medidas em centímetros. Então, notem que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos. Tudo bem? Quando ele fala calcule as áreas, eu vou calcular a área de cada um deles e depois eu vou somar todo mundo. Note que eu tenho 2 tipos de triângulo aqui. O primeiro triângulo, vou representar pela cor verde, que é um triângulo retângulo. Tudo bem? No triângulo retângulo, o que eu tenho que lembrar? Que é um triângulo que forma um retângulo. Tá bom? Então, se eu juntar 2 triângulos iguais desse, eu vou formar um retângulo. A base desse triângulo vale 1. E a altura aqui vale 3. Está aqui, ó. 1 e 3. Então, a área desse triângulo vai ser 3 vezes 1, e o resultado eu vou dividir por 2. Agora, o segundo tipo de triângulo vai ser o triângulo amarelo. Note que o triângulo amarelo ele é um triângulo isósceles, tá bom? 2 lados iguais e um lado diferente. Mas note que nesse triângulo isósceles, se eu traçar uma reta aqui, uma linha, dividindo esse triângulo em 2 partes iguais, transformando ele num triângulo retângulo, note que se eu tirar a parte aqui da esquerda e colocar aqui acima na da direita, notem que eu também vou ter um retângulo, tá bom? Onde a base... Deixa eu voltar aqui. Opa. Onde a base desse triângulo valia um total aqui de 2. Vou colocar aqui 2. Quando eu passo essa reta, eu vou dividir esse triângulo em 2 partes iguais. Então, a base passa a valer 1 só. E a altura desse triângulo também é 3. Tudo bem? Só que diferente do triângulo retângulo, tá? Que eu só tinha uma parte desse triângulo, no triângulo amarelo eu tenho 2 dessas partes. Então, a área do triângulo, vou colocar aqui pintadinho de vermelho, também vai ser base vezes altura dividido por 2. Tudo bem? Só que conforme o triângulo original ele era um isósceles, onde eu tinha 2 triângulos retângulos, então o certo seria eu multiplicar por 2. E eu multiplicando por 2, ó, eu posso cancelar o 2 que está no numerador com o 2 que está no denominador.
E a equação vai ficar a conta vai ficar somente 3 vezes 1. Tudo bem? Então, voltando, para calcular a área do triângulo verde, eu tenho um triângulo retângulo. Base vezes altura dividido por 2. Para calcular a área do triângulo isósceles, eu tenho que dividir ele em duas partes. Tá? Então, aqui na figura ao lado, eu dividi ele em duas partes. A parte da direita eu colei acima da parte da esquerda, formando um retângulo. E daí eu tive um retângulo de base 1 e altura 3. E a área, o cálculo da área do retângulo é base vezes altura, ou seja, 3 vezes 1. Tudo bem? A conta não acaba aí. Não se esqueça que eu tenho 4 triângulos verdes. Então, o resultado que der aqui, eu tenho que multiplicar por 4. E eu tenho 4 triângulos amarelos. Então, o resultado que der no segundo triângulo, eu também tenho que multiplicar por 4. E no final, eu vou somar as duas áreas. Tudo bem? Que ele quer saber o cálculo de todas as áreas. Por fim, próxima atividade. A atividade é calcule a área das figuras sombreadas considerando as medidas em centímetros. Então, notem que eu tenho aqui um triângulo que a gente chama de triângulo equilátero, onde todos os lados são iguais. E nesse caso, os lados correspondem a 6. Bem, igual ao triângulo isósceles, eu vou utilizar a mesma estratégia. Eu vou pegar esse triângulo, vou dividir em duas partes iguais, tá? Vou ligar o topo do triângulo até a base, dividindo um triângulo em partes iguais, tá? Conforme antes a base era 6, tá? Eu dividindo ele na metade, eu vou ter duas bases, né? 2 triângulos, onde cada base de cada triângulo vai valer 3, tá? Então, se eu pegar essa parte verde mais clara e colar aqui acima da parte verde mais escura, eu vou ter um retângulo desse tipo aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou ter um retângulo onde a base do retângulo vai ser 3 e a altura do retângulo vai ser 6. Tudo bem? Oh, desculpa, a altura não, né? Nesse caso aqui, esse lado, deixa eu corrigir, ó, esse lado aqui, ele corresponde à diagonal do retângulo. Tudo bem? E a altura aqui, nesse caso, eu não tenho. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito... Eu não tenho. Então, o que eu vou fazer? Conforme eu não tenho, eu posso representar por uma letra. Tá? E para eu descobrir qual que é aqui a altura desse retângulo, eu vou ter que aplicar o teorema de Pitágoras. Ó, hipotenusa ao quadrado, que é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tá bom? Lembrando que o H é a hipotenusa, no caso aqui é representado pela diagonal do retângulo. Então vai ficar 6 ao quadrado, que é igual a 3 ao quadrado, mais x ao quadrado. Você resolvendo essa conta aqui, você vai descobrir qual que é o valor de x, tá? Ou seja, você vai descobrir qual que é a altura do meu retângulo. E para determinar qual que é a área, daí sim a gente vai calcular a área do retângulo. Vai ser igual a base vezes a altura. Nesse caso aqui a base é 3 e a altura vai ser o valor de x que você vai determinar aqui. Tudo bem? Nossa próxima questão é do Enem de 2010. Ele falou o seguinte: em canteiros de obra de construção civil é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos, fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que, das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo e outras 3 eram os pontos médios dos lados desses triângulos, indicados por letras. Então notem que 3 são vértices dos triângulos e as outras 3 são pontos médios, né? Então tem aqui M como ponto médio de B até C, tem o P como ponto médio entre B até A e tem o N como ponto médio entre A até C. O que vai ser o ponto médio? Ele fala que o segmento de C até M vai ser igual ao segmento de M até B, tá bom? O segmento de B até P vai ser igual ao segmento de B de P até A.
E o segmento de A até N vai ser igual ao segmento de N até C. Aí ele pergunta o seguinte: a região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calçada com concreto. Nessas condições, a área a ser colocada corresponde a... Então ele quer saber para a gente comparar a área cinza com a área branca. Tudo bem? Qual que é a minha sugestão? Conforme o ponto P aqui, ele é ponto médio, né? Ele está na metade da altura do triângulo. E o ponto que vai aqui, o segmento de reta que vai de P até A, vou marcar aqui, ó, o segmento de reta que vai de P até A, ele é igual ao segmento de reta que vai de M até N. Tudo bem? Então, eu vou ligar o ponto P até o ponto N. E depois vou ligar o ponto P até o ponto N. Notem que formou aí novos triângulos, tá? Quais são os triângulos? Ó, na parte cinza, ele formou um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, tá bom? Ele quer saber quantas vezes a parte cinza é maior que a parte branca. Bem, se na parte cinza eu vou ter 3 triângulos, e cada um desse triângulo tem a mesma área que o triângulo branco, então na área cinza eu vou ter 3 triângulos, e na área branca eu vou ter um triângulo, tá bom? E daí a gente vai responder de acordo com o que está no caderno Aprender Sempre. Alternativa correta. Por fim, a última questão, Enem de 2012. Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado medindo 1 metro, conforme a figura a seguir. Então, notem que eu tenho a figura, é uma figura sem medidas, né? Então, primeira reflexão aqui, quantos triângulos diferentes você vê? Tá? O que eu vou fazer? Eu vou separar esse quadrado maior, tá? Em 4 quadrados menores. Quando eu falo quadrados menores aqui, eu estou falando desse quadrado aqui, tá? Considerando que essa imagem repete nos outros quadrados, tá? Elas são iguais, só rotacionado. Então aqui eu vou ter, no caso, 3 triângulos diferentes. Tudo bem? Primeiro triângulo, ele é metade do quadrado. Segundo triângulo aqui, ele vai ser, a base dele vai ser 1/4, né? E o terceiro triângulo ele vai ser um triângulo escaleno. Então, a gente vai deixar ele por último. Aqui, eu esqueci de colocar o resto da questão, né? Mas eu vou ler aqui para vocês. Tá? Então, primeira dica, dê um valor para o lado. No caso aqui, o problema já deu o valor, chamou o valor o lado do quadrado de 1, né? Então, eu coloquei aqui 1. No problema, ele fala o seguinte, ó, que o lado do quadrado vale 1. Esse lado ele foi dividido na metade, ou seja, nesse quadrado de cima ele vai valer meio. E de A até P vai valer 1/4. Opa, 1/4. Deixa eu representar certo aqui. Então, essas são as medidas que você deve considerar para o cálculo dos triângulos, tudo bem? Então, aqui vai ser 1/4. Então, se essa parte vale 1/4, essa outra parte vale 1/4, porque tudo isso daqui vale metade, tá bom? Metade da metade é 1/4. E aí, a gente separando o triângulo aqui, 3 triângulos, a gente vai calcular a área de cada um dos triângulos e depois vai multiplicar por 4, porque eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4 triângulos de mesma área, tudo bem? Então, vamos por partes. Ó, área 1, triângulo cinzinha aqui. Tá? Então, notem que ele é um triângulo retângulo, tudo bem? Triângulo retângulo onde o lado dele aqui vale meio, meio e meio. A área do triângulo, nesse caso retângulo, vai ser o quê? Vou colocar aqui, ó, área do triângulo, base, vezes altura, e o resultado eu vou dividir por 2, tá bom? Então, ó, base é meio, altura é meio, tá aqui, ó, base, altura, e o resultado que der aqui eu tenho que dividir por 2, tá? Então, multiplicação de fração.
Numerador vezes numerador, 1 vezes 1 é 1. Denominador vezes denominador, 2 vezes 2 é 4. E o resultado divido por 2, tá bom? Conforme é uma divisão entre frações, como é que eu vou fazer? Eu vou conservar a primeira fração, 1/4, e multiplicar a segunda pela fração invertida, né? Então, se está 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2. Tudo bem? Então, 1 vezes 2, 1 vezes 1 é 1, e 4 vezes 2 é 8. Então, esse triângulo aqui, ele corresponde a 1/8. Então, essa é a primeira área aqui, né? Do primeiro triângulo. Área 2, ó, do triângulo menorzinho aqui, que também é um triângulo retângulo. Tudo bem? Então, mesmo cálculo, ó, a área do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Lembrando que a base desse triângulo aqui, ele corresponde a 1/4. A altura desse triângulo corresponde a meio. Então, vai ficar assim, ó, base, que é 1/4, vezes altura, que é meio, dividido por 2. Tudo bem? Mesma conta, ó. 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 2 é 8. E eu vou ter que pegar essa fração e dividir por 2. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Tá? Então, 1/8 dividido por 2 é a mesma coisa que fazer 1/8 vezes 1 sobre 2. Que vai ser a metade. Dividir por 2 é metade, né? Então, 1 vezes 1 é 1. E 8 vezes 2 é 16. Então, essa parte aqui corresponde a 1/16. E o triângulo de cima corresponde a 1/8. Agora vamos para a área 3, tá? Que é esse triângulo branco. Vê se você concorda comigo. Ó. O triângulo que eu coloquei ali em cima, que eu chamei de área 1, tudo bem? Ele repete aqui abaixo. Beleza? Então, a área 3 vai ser o quê? Vai ser a área 1, que é o triângulo cinza maior, né? A metade do quadrado, menos a área 2 que eu calculei, que é essa parte aqui, ó. Se eu tirar essa parte, vai sobrar a área 3. Então, a área 3 é igual a área 1 menos a área 2. Lembrando que a área 1 é 1/8, menos a área 2, que é 1/16. Tá bom? Como é que eu vou fazer essa subtração com denominadores diferentes? Tá? O que eu vou ter que lembrar aqui? Ó, o 16 ele é múltiplo de 8. Se ele é múltiplo de 8, eu tenho que lembrar qual número que eu multiplico com 8 que vai dar 16. Ou fazer o mínimo múltiplo comum. Tá? Nesse caso aqui, o número que eu multiplico com 8 é o 2. Então, eu vou multiplicar o 2 em cima e embaixo, na fração, no numerador e no denominador. 2 vezes 1 vai ser 2. 2 vezes 8, 16. Menos 1/16. Para que eu fiz esse procedimento aqui? Porque quando eu tenho frações com denominadores diferentes, eu não posso somar o numerador. Mas quando eu tenho frações com denominadores iguais, eu posso fazer a operação somente dos numeradores. Então, eu vou pegar 2 menos 1 é 1/16. Então, 1/8 menos 1/16 é a mesma coisa que 1/16. Tudo bem? Aí depois o problema fala o seguinte, ó. Ele fala que a área cinza, existe um custo de R$30 para fazer esse mosaico. E a área branca tem um custo de R$50 para fazer esse mosaico. Quanto que ele vai gastar em cada uma dessas áreas? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, eu tenho que lembrar que o triângulo 1, eu tenho 1, 2, 3, 4 triângulos. Tudo bem? Então, vou fazer aqui em cima. Ó. A área do triângulo 1 é 1/8. Então, vou fazer 4 vezes 1/8. Tudo bem? 4 vezes 1 é 4. E 4 dividido por 8 é equivalente aqui à fração meio. Então, esse é o triângulo 1. Aí, depois vou lá para o triângulo 2. Ó. Triângulo 2, eu também tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter 4 vezes 1/16, certo?
Então, essa é a área do triângulo 2. Então, eu tenho 4 unidades do triângulo 2. Então, vou fazer 4 vezes 1, 4. 16 vezes 1 aqui, que não é nada, né? Aqui seria 1. Vai dar 16. Aí eu vou simplificar, transformar numa fração equivalente. Então, vai ficar 1 sobre 4. Tudo bem? Então, do triângulo 1, eu tenho 1 sobre 2. Ou seja, corresponde à metade da área total. Então, metade. Vou colocar aqui, ó. A área 1, ela corresponde à metade do quadrado. A área 2 corresponde a 1/4. E a área 3, que é a branca, deixa eu mudar a cor aqui. A área 3, que é a branca, ela também vai corresponder, ela corresponde a 16 avos, né? Que é igual à área 2. Então, a área 3, se eu multiplicar por 4, também vai corresponder a 1/4. Tudo bem? Para a área cinza, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar. Vou somar meio mais 1/4. Então, lembrando, ó, denominador diferente, 2 e 4, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. Tudo bem? Se, por exemplo, aqui o 4 que é maior, ele é múltiplo do 2, é só eu pensar qual número que eu multiplico com 2 que vai dar 4. Nesse caso aqui vai ser o 2. Então, eu vou fazer, ó, 2 vezes 1 no numerador é 2, e 2 vezes 2 no denominador é 4. Então, ficou 2 sobre 4 mais 1/4. 2 mais 1, 3. 3 sobre 4. Esse é o resultado. E aí, o que ele pede para você fazer? Ele falou, ó, a área cinza, eu vou pegar o resultado que deu, que é 3/4, e multiplicar por R$30. A área branca, que ficou 1/4, é a mesma coisa que multiplicar por R$50. A área cinza vai dar um valor, a área branca vai dar outro valor quando você multiplicar. E daí depois você vai somar os dois valores para ver qual que é o valor total. Tá? Então lembrando, 3/4 vou multiplicar por R$30. Vai dar um valor. 1/4 eu vou multiplicar com R$50. Eu vou ter outro valor. E depois eu vou pegar e eu vou somar os dois valores para ver qual que vai ser o total. Tudo bem? Bem, espero que tenha ficado claro aí, que vocês tenham entendido. Curte o vídeo aí, compartilha com seus amigos e até um próximo vídeo. Valeu!